As lições que devemos aprender do profeta Jonas. Parte 01, dia 11 de julho de 2025. E o Senhor Deus preparou uma cabaça e a fez subir sobre Jonas, para que fosse uma sombra sobre sua cabeça, para livrá-lo de sua dor. Então Jonas ficou muito feliz com a cabaça. Mas Deus preparou um verme quando amanheceu no dia seguinte e feriu a cabaça que secou. E aconteceu que, quando o sol se levantou, Deus preparou um vento leste veemente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, que ele desmaiou e desejou em si mesmo morrer. E disse: é melhor para mim morrer do que viver. Jonas 4, 6, 8. Quero enfatizar especialmente essas três frases em meu texto. Deus preparou uma cabaça. Deus preparou um verme. Deus preparou um forte vento leste. A vida de Jonas não pode ser escrita sem Deus. Tire Deus da história do profeta e não há história para escrever. Isso é igualmente verdadeiro para cada um de nós. Fora de Deus não há vida, nem pensamento, nem ato, nem carreira de homem algum, por mais humilde ou elevado que seja. Deixe Deus de fora e você não poderá escrever a história da carreira de ninguém. Se você tentar, será tão mal escrito que será percebido claramente que você tentou fazer tijolos sem palha e que procurou modelar um vaso de oleiro sem barro. Eu acredito que, na vida de um homem, o grande segredo de força, santidade e retidão é o reconhecimento de Deus. Quando um homem não tem medo de Deus diante de seus olhos, não é de admirar que ele deva correr para um excesso de mesquinhez e até para um excesso de tumulto. À medida que o pensamento de Deus domina a mente, podemos esperar encontrar uma vida que seja verdadeira e realmente digna de ser vivida. Mas na medida em que nós esquecemos de Deus, vamos jogar o sentimento. É o sentimento que diz em seu coração: não há Deus. E é o sentimento que vive e age como se Deus não existisse. Na vida de Jonas, encontramos Deus continuamente. O Senhor ordenou que o profeta fosse a Nínive, mas em vez de ir para lá, ele embarcou para Tarsis. Rápido como um pensamento, na parte de trás daquele anúncio lemos: mas o Senhor enviou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava prestes a se quebrar. Deus lançou o vento como se estivesse lançando um raio atrás de seu servo, que tentava escapar dele. E houve uma tempestade tão terrível que os marinheiros foram obrigados a lançar Jonas ao mar. Então lemos no versículo 17 do primeiro capítulo: o Senhor tinha preparado um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Deus começou preparando uma tempestade, mas passou a preparar um peixe. Não sabemos que peixe era, e isso não importa. Foi um que Deus fez de propósito, e respondeu tão bem que Jonas viveu na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. E então ele pousou em segurança. Um homem melhor do que quando entrou no mar, embora não muito bom mesmo assim. Você pode ter descoberto, querido amigo, que Deus preparou uma tempestade em sua vida. Houve uma tempestade que o deteve em sua carreira de pecado. Você havia determinado ir para a destruição e pagou a tarifa. Mas houve uma grande provação, uma coisa ou outra que parou seu navio e ameaçou engoli-lo completamente. Depois disso, veio a misericórdia libertadora. Vós que fosse lançados ao mar, não estáis perdidos, mas salvos. O que vos se julgou ser a sua destruição, acabando sendo para a sua salvação.
pois Deus desde a antiguidade preparou os meios para salvá-lo e ele lhe enviou tal libertação que você foi compelido a dizer com Jonas: a salvação é do Senhor. Desde aquela época, eu não deveria me perguntar se você viu a mão de Deus de muitas maneiras muito singulares, possivelmente da mesma forma que Jonas viu, não literalmente, mas espiritualmente, especialmente se você errou como Jonas, se caiu de mau humor como ele. Provavelmente teve que suportar o mesmo tipo de disciplina e castigo. Que nunca seja esquecido que Jonas era um homem de Deus. Muitas vezes ouço grandes falhas encontradas nele, e ele merece ricamente a condenação. Ele não era uma pessoa amável, mas, apesar de tudo, ele era um homem de Deus. Quando ele estava nas profundezas do mar, quando parecia ter perdido toda a esperança, ele orou como ninguém, exceto um homem de Deus poderia orar. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. É preciso um verdadeiro santo para chorar de um lugar como Jonas estava. A tumba viva da barriga do peixe. Ele também era um homem de fé, se não fosse um homem de oração, mas ele ainda acreditava em seu Deus. Foi mesmo como resultado de um erro cometido por sua fé, e não por sua incredulidade, que ele tentou fugir. Ele tinha tanta consideração por Deus e uma honra que ele não suportava exercer, um ministério que ele temia que levantasse uma questão sobre a veracidade de Deus e o representasse como mutável. No que diz respeito à sua ideia de Deus, ele foi fiel a ela. Sua falha residia principalmente naquela ideia imperfeita de Deus que havia tomado posse de sua mente. Jonas era um homem de fé e de oração, e Deus o honrou muito ao fazer com que sua palavra virasse toda a cidade de cabeça para baixo. De minha parte, dificilmente conheço qualquer outro homem que já teve uma honra tão elevada quanto a deste homem. É apenas possível que, se você ou eu tivéssemos feito um rei em seu trono, descer dele e se vestir de saco. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos recebidas. Obrigado pela tua misericórdia e pelo teu amor. Amém e amém.